Eu acho é que, se às vezes forem tomadas algumas medidas devagarinho, a pessoa depois começa-se a sentir bem, começa a ver resultados, começa a ver que ganha energia, que fica mais motivada, que até ganha autoestima e depois a própria pessoa também quer fazer. Agora, dias não são dias. Se às vezes a pessoa também quiser optar por determinado alimento que até começou a deixar de lado, mas só irá fazer naquele dia, é preciso ter consciência e fazê-lo, sem problema nenhum. Acho que é isso que é importante. Estava a dizer que também dava workshops. Que workshops e como é que isso funciona? Então, eu dou workshops, pronto, aqui um bocadinho de alimentação, já dei, por exemplo, pequenos almoços e snacks saudáveis. No último mês o workshop foi como planear uma semana saudável, porque é aquela questão de ser muito difícil com a nossa vida, com a pressão, andar de um lado para o outro, às vezes a parte da organização e do planeamento, em que eu normalmente tento sempre dar assim, no início, algumas dicas, alguns truques e trocarmos ideias, não é? Porque acho que a partilha é sempre muito importante, tentar perceber quais é que são as dúvidas maiores das pessoas e depois também tentar chegarmos a alguma solução. E depois acabo sempre por levar algumas receitas em que as pessoas estão em grupo e acabam por fazer as receitas. E depois, no fim, existe a degustação dessas mesmas receitas, que acho que acaba por ser engraçado. E como é que surgiu essa oportunidade de fazer workshops? Já era uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito desta parte assim, de comunicação, estar com muita gente, e acho que é uma coisa que é muito prática, não é? Que acho que as pessoas precisam mesmo disso, porque é tal coisa, eu faço panquecas, mas se as pessoas não percebem qual é que é ali a logística, muitas vezes podem não reproduzir em casa. Portanto, foi um bocadinho isso, tentar passar o meu conhecimento, não é, para as pessoas na prática, para serem elas mesmas a pôr as mãos na massa e a perceberem como é que as coisas às vezes são mais fáceis. E foi uma coisa, pronto, foi um dos objetivos que eu pus para este ano e então foi a partir daí que eu depois também comecei a investir um bocadinho mais na parte dos workshops, porque gosto muito mesmo. E qual tem sido o feedback por parte das pessoas que participam? Tem sido positivo, na maioria sim, as pessoas têm gostado, tem sido positivo. E tem algum planeado para o futuro próximo? Agora agosto não, porque também vou de férias, mas agora setembro, outubro, novembro, pronto, agora em setembro vou retomar novamente, também queria ver se repetia novamente o como planear uma semana saudável, porque acho que é um tema que é interessante e que as pessoas gostam bastante. Portanto, em setembro e irão haver mais workshops de certeza. E estar atentos à página, vai colocando Vou as datas tudo, na exatamente, página. sim, exatamente. E no blog, quais é que têm sido assim, ou qual é que se lembra o post com mais visualizações, com mais feedback por parte das pessoas? Há uns tempos, como os flocos de aveia tiveram assim muito em voga, era esse, que era 10 formas, por exemplo, de comer aveia. Hoje em dia é muito, por exemplo, 7 pequenos almoços diferentes para as pessoas, porque há pessoas que gostam muito de variar o pequeno almoço, não é? Então as pessoas assim têm um pequeno almoço para todas as semanas, ou então, por exemplo, 10 jantares para a sua semana, que a pessoa também pode seguir ali o post e fazer cada dia um jantar diferente, porque acabam sempre por ser assim, uma coisa assim um bocadinho mais rápidas e mais práticas para a pessoa tentar fazer ali no momento. E acabam por ser mais esses os posts. E também a panqueca das cenouras, as panquecas de cenoura as pessoas também gostaram muito, é verdade. E também, pronto, tive muito feedback. E quais é que são ideias de 7 pequenos almoços diferentes que se pode ter? Então vamos lá pensar. Por exemplo, pode ser panquecas, por exemplo. Ovo mexido. Pode ser ovo... Boa, mais. Cláudia, Mais. Já acabou por aí. Não sei. Papas de aveia. Papas de aveia. Pão. Pode ser pão. Já falei. Qualquer tipo de pão. Se conseguir ser o pão escuro, que acaba por ter mais fibra, é melhor que o pão branco. Mais. Por exemplo, o bolo da caneca também, não sei se já experimentaram, que Nunca acaba por experimentei ser... fazer, já ouvi falar O muito. quê? Aquele cheio de chocolate? Não há de ser o cheio de chocolate, Cláudia Sofia, se querias tu. Muitas vezes até é semelhante à panqueca, à massa, mas depois vai ao micro-ondas, também é um instantinho. Depois pode ser um batido, por exemplo, se gostarem, porque agora também é verão e as pessoas gostam, não é? E agora mais uma, por exemplo... Tem alguma ideia? Não sei. Cereais? Cereais? Também pode ser só, Tem por exemplo... aveia, Pode ser um enfrascado, sim, por exemplo, com iogurte, em vez de serem papas de aveia, pode ser, por exemplo, iogurte com aveia e fruta, por exemplo. Então já está às 7. Já está a achar. E o que é que considera, quando falamos, uma refeição saudável, quando se fala em refeição saudável, o que é que tu pensas? Verdes. Ai, agora está muito em cima de Para mim. ser uma refeição saudável tem de ser uma floresta no prato. Não, pode ser sopa,
Depois o prato, dependendo também da alimentação que a pessoa siga, não é? Mas a carne ou o peixe, ou se for vegan, pronto, aí depois já depende de pessoa para pessoa. Verdes, sempre. Em maior quantidade, não é? Sim, e É depois um dividir o bocadinho de prato. arroz, ou massa, ou batata. É importante, é dizer que as quantidades dependem de pessoa para pessoa. Ah, pois, é É verdade. importante dizer. É. Porque eu estou a dizer, por exemplo, a questão do arroz, da massa, e há pessoas que se calhar se vão perguntar, então, mas eu posso comer arroz? Isso depois depende de caso para caso. E depois fruta, sim ou não, também dependendo do dia alimentar da pessoa. E é possível ter sobremesas saudáveis? Eu acho que é possível ter sobremesas mais saudáveis, ou seja, Sim. tentando mudar alguns ingredientes, não é? Agora, as sobremesas, se calhar, típicas, se calhar fazem sentido fazer como elas são propriamente e não inventar muito, porque se calhar depois uma pessoa nem fica satisfeita, Saciada, sim. não é? E fica a pensar, é pá, se Fica calhar... desanimada, porque não tem Mas nada a ver. é possível ter sobremesas mais saudáveis. Mas também é importante referir que hoje em dia esta questão também está muito em voga, não é? Da alimentação saudável. E muitas vezes, pelas receitas serem mais saudáveis, não significa que também, em exagero, não façam mal. Sim, É claro. importante também não esquecer isso. E os petiscos? Nós andarmos o dia a petiscar. Pois. Há isso é segredos um erro. para evitar. Eu acho que é ter as refeições todas muito bem Estruturadas. organizadas. Porque, por exemplo, eu acho que uma das grandes razões para os petiscos é, por exemplo, vá almoçar só uma sopa. Passado 1h30, se calhar está cheio de fome, ou 1 hora. E depois o que é que vai? Vai o petisco. Sim, não é? sim. Se calhar se tiver uma refeição equilibrada, com a sopa, o prato e se calhar a fruta ou não, depois aí se calhar já não precisa do tal petisco. Depois lancha e depois janta. Muitas vezes é porque acabamos por comer muito pouco durante o dia. Tem muito a ver com isso, a parte do petisco. Estamos sempre com fome. Sim. Uma pessoa não fica saciada e então acaba por estar sempre ali a petiscar. Diria que um dos grandes truques, como estava a dizer há bocado, era não ter o que não se teve em casa. Sim, sim. Ai, que isso é complicado. Tem que ser uma regra. Eu acho que isto tem que ser, é assim e acabou. Isto é bom porque estamos agora no final do mês, as pessoas vão às compras Cru e cru, ou cru e às compras do mês e se calhar já não, vai porque ao eu corredor acho que das nós bolachas. temos que ter consciência de como é que nós somos, Pois é. não é? Porque senão não vale a pena. Temos em casa e não vamos resistir à tentação, ainda é Não, maior o porque, problema. por exemplo, aquela fase estavam a falar das mulheres, por exemplo. Eu gosto muito de gelados. Se eu tiver gelados em casa, se calhar nessa fase, eu vou lá. Não vale a pena estar a dizer que não, porque nessa fase eu se calhar irei lá. Portanto, não há. Por exemplo, se uma pessoa quer comer determinada coisa, vai fora comer. Eu pelo menos, é assim que eu me rejo e acho que é importante. Tem que haver regras. Até porque tem que haver regras, mas é para a família inteira, não é só para nós, tem que ser para todos. Ou seja, a questão das bolachas com chocolate não pode haver em casa, gelados, as massas folhadas, quebradas, essas coisas todas não deve haver em casa, porque senão mais tarde ou mais cedo uma pessoa acaba por utilizar. É importante tomar o pequeno almoço. Eu acho que sim. Eu acho que muitas vezes a maioria, mas uma Há grande muita parte das pessoas gente que eu... não toma. E depois, muitas vezes, reflete-se ao fim da tarde. Ou seja, aquela fome que vem muitas vezes ao fim da tarde é o resultado de passarmos o dia quase todo sem comer e depois acabamos por comer tudo a partir dessa hora. Não é? E é verdade ou mito que o pequeno almoço engorda? Que o pequeno almoço engorda. Engorda, sim. Depende do que nós comermos. Se comermos, por exemplo. Porque há pessoas- Mas é assim, o engorda é muito relativo, porque tudo engorda se for comida em É excesso. claro. Sim. Agora, se calhar comer um folhado ou uma merenda Porque ao há pequeno situações almoço. das pessoas, deve ser por causa de algum alimento que ingere, que fica mais inchado, é por isso que a pessoa acaba por não comer logo o pequeno almoço. Se calhar do leite, há muita gente que bebe leite, o leite Também não... pode ser isso. A maior parte das pessoas são intolerantes. Então, nesses casos, o que é que aconselha? O que é que a Eu Maria acho que isso depois aconselha? depende de caso a caso. Por acaso, nunca tinha ouvido a pessoa ficar inchada por causa do pequeno almoço. Muitas vezes tem a ver com os próprios alimentos, não é? Se calhar pode não fazer bem a digestão, fica mais inchada, alguma coisa. Mas eu acho que isso é importante ser avaliado caso a caso. E como é que tem inspiração? Comemos. Não, porque acho que pensar, depende sim. mesmo. Acho que depende mesmo. Porque Sim, é cada assim, se pessoa é cada comermos um pessoa. folhado a uma merenda ao pequeno almoço, não é de todo o mais adequado. A um bolo de arroz, Sim, não é de todo o mais adequado, não é? E esse tipo de alimentos tem um valor calórico muito elevado, não é? E como é que a Maria tem inspiração para as coisas que publica no blog e no site? Muitas vezes tento pensar o que é que em consulta são as maiores dificuldades das pessoas. Depois também inspiro muito na corrida, é giro. Às vezes estou a correr e começo a ter imensas ideias e depois até fico chateado, não tenho um sítio para escrever. Parece que começo a ter muitas ideias. Depois, hoje em dia,
Também quando vou para a cozinha, também, consoante os alimentos que tenho em casa, vou fazendo experiências para ver se corre bem. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Claro que às vezes também acompanho outras páginas e nem que seja a parte visual, tiro ideia da parte visual e depois ponho em prática de outra forma. Mas normalmente é assim. E acontece algum momento de ficar sem inspiração? Não saber o que escrever? Sim. E como é que passa à frente isso? Muitas vezes é a parte de ir correr, porque vejo mesmo que aquilo não é o momento para eu estar a escrever. E depois, quando volto, já tenho mais inspiração para correr. E muitas vezes vou sempre escrevendo, quando me vou lembrando, e vou buscar esses temas que eu tenho, não é? Para depois escrever sobre eles. Acha que é difícil, hoje em dia, como há tanta informação neste mundo todo, ficar. Não é lidar com a concorrência, mas ter a sua própria voz, que toda a gente tem a sua opinião, é difícil isso? Eu acho que cada um faz o seu trabalho e acho que cada um consegue chegar às pessoas da sua maneira. Porque se calhar quem me segue não segue outra pessoa porque se calhar identifica-se mais comigo, outras pessoas identificam-se mais com outras pessoas, portanto eu acho que isso depois acaba também por ser repartido consoante o tipo de projeto que a pessoa tem. Sim. Acho que é um bocadinho por aí, mas não me preocupa. E dietas? É a favor de dietas malucas? Não. Cortar Sou a nos favor de um hidratos estilo de de vida carbono? saudável. Não. Ter uma única refeição ao longo do dia que se pode comer de tudo e depois o resto do dia... Jejum. Eu acho que as coisas têm que ser equilibradas, porque senão uma pessoa até pode perder muito, muito peso, mas depois o resultado pode não ser o mais positivo. Pois é. Não é? Até pode Até haver em problemas de termos saúde graves. da pessoa se sentir bem, de se sentir bem disposta, de se sentir com autoestima, porque isso tudo é importante num estilo de vida saudável. Como já disse, o estilo de vida saudável não é só a alimentação e o exercício, é tudo o que está à volta daquela pessoa. E eu acho que isso tudo é muito importante. Mas acho que o primeiro passo é a pessoa querer. É E verdade. começar devagarinho, fazendo só pequeninas Passo a passo. alterações. E fala por experiência, não é? Isso acaba sempre por. Sim, tudo faz diferença, exatamente. E quais é que são as partes mais complicadas deste projeto? O que é mais complicado? Ter muita coisa para fazer. Tenho que escrever, tenho que fazer receitas, depois também dou consultas, ou seja, mas tudo se faz. Acho que às vezes o mais difícil, se calhar é o trabalho de back-office, vá. Sim. Não é? Essa parte toda acaba por ser, não é difícil, acaba por ser muito trabalho, não é? E às vezes então agora com isto do YouTube e tudo é uma coisa que, pronto, edição de vídeo e tudo, mas acho que faz parte, portanto, E quais são as melhores partes? do projeto. Então, A gerir buscar os a meus lista. horários. Não, eu acho que estou realizada. Eu acho que isso é o melhor, porque sinto mesmo, faço mesmo o que gosto. Eu acho que isso é a melhor parte de tudo. Que é, eu acabo por fazer o que eu gosto, acabo por ajudar pessoas, que é realmente também um dos objetivos deste projeto, que é conseguir ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. O objetivo é esse. Portanto, essa é a melhor parte, é estar a conseguir alcançar o meu objetivo. E muitas coisas não viram. Ideias há muitas, não é? Depois. E quais é que são os projetos para o futuro? Exato. Agora que sacou dessa, quais é que são os projetos para o futuro? Quando comecei o Ponto na Linha, eu também fazia eventos. E quero voltar a fazê-los. Eventos desportivos. Não era eu que fazia a parte do exercício, mas eu gostava muito. É muito giro. Gosto mesmo muito de organizar caminhadas ou corridas, esse tipo de coisas. E assim, por exemplo, tentar aliar a alimentação saudável ao exercício, ou seja, workshops com as duas vertentes. Agora assim mais na mão são estas, não é? Mas, porque sei lá, pode-se fazer tanta coisa, não é? Sim. Que às vezes depois também, mas não há mãos a medir, mas é um bocadinho isso, a parte dos eventos, gostava muito de voltar a fazer, que é muito giro. E As até pessoas- para incentivar as pessoas, e Sim, é motivar. verdade. E as pessoas que quiserem marcar consultas consigo também podem marcar? Pode, sim. Como é que isso funciona? Ou mandam um e-mail, para o e-mail também que você... Sim. está ali. Também batemos, sim. Exato. Também me ligam, o contacto também está no site, ou mandam mensagem pelo site, às vezes pelo Facebook, pelo Instagram, que essa parte das redes sociais também acaba por Sim. facilitar muito essa tarefa.